Olá, estimadas e estimados alunos, bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez, então, eu vou discorrer um pouquinho sobre a ecologia de populações das organizações, que é uma teoria, importante, né, para ser revista, de modo a entender, interpretar muitas de outras teorias que são contemporâneas e que tem uma base, né, nessa lógica da ecologia de população. Essa é uma teoria que, então, em linhas gerais, né, ela vai levar muito em conta o ambiente e a interdependência organizacional, tá? Acho que a maior contribuição vem no sentido de se descrever certos elementos em relação a adaptação dessas organizações. Então, numa perspectiva ali de adaptação, se sinaliza, né, alguns padrões ali que eles vão colocar, né, em relação a certas oportunidades, ameaças, né, e formulam certas respostas estratégicas ou de ajustes à estrutura da organização, de modo a tentar contemplar essa noção de adaptação. É importante se destacar que essa é uma perspectiva que deixa bastante claro uma inclinação a uma gestão bastante hierárquica, de autoridade e de controle, tá? E que busca justamente nessa perspectiva de sinalizar, né, uma organização hierárquica vertical, tá? Top-down, de cima para baixo, um dos elementos que para eles são essenciais, né, para que se possa manter essa organização ali bem estruturada, tá? Então, essa é uma crítica importante que se faz a mais uma perspectiva funcionalista, nessa abordagem inicial que a gente tem, né, nesse curso de teorias organizacionais, que, na verdade, trata de não nem esconder e nem minimizar, mas sim de destacar, né, de dar ênfase a essas noções de controle e essas noções hierárquicas como um elemento bem visto, né, pelas organizações para fins de si, como eles chamam, né, tentar tirar dessas organizações algumas limitações à capacidade de adaptação, tá? Então, para eles, assim, há muitos processos que geram uma inércia estrutural, tá? E quanto mais forem as pressões, mais baixa será a flexibilidade para essa adaptação. Então, maior seria a probabilidade de uma seleção dentro dessa organização, em que os que não se adaptam, é claro, né, entram nessa lógica como aqueles que vão ficar de fora, né, que não vão mais disputar esse nicho, digamos, ali, onde esse nicho social onde estão em disputa essas organizações, tá? Para tanto, então eles descrevem algumas questões que são de inércias, né, que são arranjos estruturais, tanto internos quanto internos de restrições a essas organizações, tá? Então, para eles, as inércias, primeiro, né, essas que são, por exemplo, internas, né, elas dizem respeito, são 4 aqui descritas, né, aos investimentos das organizações em instalações, equipamentos e pessoal, que não são, muitas vezes, facilmente transferíveis a outras tarefas e funções, então isso acabaria se tornando, em médio e longo prazo, um complicador, né, um atravessador ali importante.
Um outro sentido ali que eles destacam como um ponto de inércia seriam os limites da própria liderança ou dos tomadores de decisão organizacionais, né, que eles vão enfrentar algumas restrições ali em relação às informações que eles recebem. O terceiro seria uma restrição de políticas internas, que dizem respeito a algumas questões organizacionais, né, que quanto à questão do equilíbrio político ali da própria organização, tá? E por fim, seria então uma questão de restrições geradas pela própria história. Então, segundo essa perspectiva, uma organização que tem ali um histórico de inclinação a determinada forma de se manter, né, de se organizar, que tenha certo princípio organizativo, ela resistiria a outras formas de organização, tá? Bom, para eles também, então, há as pressões que são externas pela inércia, né, das organizações. Essas pressões externas, então, as primeiras seriam as barreiras legais e fiscais, que é toda essa questão que a gente, né, conhece bem, e que, enfim, colocaria, por exemplo, ali como um ponto, né, certas posições de monopólio, por exemplo, autorizadas mesmo pelo Estado, né, certas decisões políticas. Então, isso entraria como um ponto importante, né? A outra perspectiva seriam as restrições internas, né, sobre a disposição de informações, para saber o quanto que elas são claras ou não, né? Um terceiro seria as restrições de legitimidade, que isso, enfim, como é que esse ambiente ali vai considerar, né, essa organização, se viola ou não os parâmetros de legitimidade. E, finalmente, então, uma questão que eles colocam de racionalidade coletiva, né, ou de, então, que seria um ponto importante, assim, que diz respeito ao equilíbrio geral dessa organização. Bom, essa teoria ela faz uma analogia com a questão de população da ecologia mesmo, né, do conceito usado por biólogos para fazer uma análise populacional, e leva em conta alguns parâmetros, então, de análise organizacional, né, que são os membros dessa população, as subunidades, as organizações individuais, as populações de organização e, por fim, essas comunidades, né, de organizações. Então, se tem uma lógica, né, que é bastante comum, aquela usada para se verificar as espécies ali populacionais, né, que é a atividade do biólogo, né. Bem, ao questionar por que existe uma variedade tão grande também de organizações, essa perspectiva, né, vai colocar na diversidade das formas organizacionais uma noção isomórfica, né, em relação a essa diversidade dos ambientes. Então, para eles, né, toda a configuração ambiental distinguível se encontra em equilíbrio somente aquela forma organizacional que está otimamente adaptada às demandas do ambiente. Senão, ela vai começar a apresentar alguns sinais ali de que ela não está bem ajustada, e isso é um problema. Bom, para falar desse comportamento ótimo, né, e que é um conceito para eles, né, significaria dizer que então toda empresa ela precisa maximizar os lucros e as regras utilizadas por esse meio, que no caso ali seria as regras de mercado, né, impõem se excluir ou eliminar os maximizadores de lucro. Bem, isso aqui gera então um processo de competição, que seria um processo, digamos, normal, né, a esse meio, e nesse processo de competição envolve alguns estágios, né, então implica a questão de demanda
por recursos excedente à oferta, os competidores acabam se tornando mais semelhantes, né? Que na verdade eles acabam muitas vezes reproduzindo aquilo que os outros estão fazendo e está dando certo, né? E se considera que essa seleção, então, que seria essa competição entre as empresas, ela tende a eliminar os mais fracos, entre aspas, né? Que são esses que não conseguem se colocar de maneira competitiva ali no trabalho, né? E não conseguem, então, criar uma maneira equilibrada ali de se adaptar frente a essas outras questões que vão surgindo tanto internas, né, quanto externamente. Bem, outro ponto, né, já nos encaminhando ao final, que para esses teóricos acaba se tornando importante quando se leva em conta a análise organizacional, é o conceito de nicho, né, que também é um conceito que eles pegam ali numa analogia, né, com o trabalho dos biólogos, e esse nicho, ele aqui é entendido como uma população dessa área, ou desse espaço de restrição, né, desse espaço dos níveis de recursos de uma determinada organização, tá? Então, esse nicho consiste de todas as combinações possíveis de recursos com base nos quais a população pode sobreviver e se reproduzir. Nesse caso, cada população ocupa um nicho distinto. Bom, essa discussão, né, ainda que um tanto quanto pouco usual, as questões de análises contemporâneas das organizações, ela é usada até hoje, talvez, né? Mas, ou foi bastante usada para pensar os altos índices de falência dos pequenos negócios e como essas empresas acabavam daqui a pouco não conseguindo se colocar ali nesses nichos, né? Ou nesses meios para a sua reprodução, para a produção, né? Para a sua continuidade. Então, se analisa muito como é que as empresas surgem, como é que elas se desenvolvem, né? Quais são os seus períodos críticos, aquele período em que se exige, segundo eles, um controle um pouco maior, né, do proprietário ou do administrador por parte daquela organização. E, portanto, esses ciclos de vida organizacional são objeto de estudo dessas perspectivas teóricas, né, que são essas ligadas à ecologia de população das organizações, que tentam entender, então, qual é a dinâmica de vida das empresas, especialmente para que se possa, então, desenvolver algumas ações, né, no sentido de garantir a continuidade dessas organizações por um tempo um pouco maior, né, para que elas não incidam nesses problemas de não conseguir se adaptar e não conseguir ter continuidade ali num determinado território ali, tá? Bom, espero que tenha ajudado a compreender um pouco melhor o texto e seguimos o debate com outros momentos ali virtuais que for possível. Tá bem? Um grande abraço a todos, espero que fiquem bem e até mais.